Bom, então vamos lá. Uma grandeza importante, potência. Nas aulas precedentes eu falei de trabalho e energia, eu falei de trabalho de uma força variável, então é interessantíssimo que você volte lá, botar até uns links aqui, dá uma olhada, né, se você não tem esse conhecimento ou quer dar uma estudada melhor, e para a gente entender aqui esse conceito de potência. Bom, como que eu posso definir potência? Lembra que eu já, nas aulas anteriores, eu linkei, né? Eu liguei o conceito de trabalho e energia. Então lembra, trabalho é a medida da energia transferida ao corpo. É aquela porção de energia que eu consigo transferir para um corpo para ele entrar em movimento. Isso é trabalho, né? Então, será que existe alguma grandeza que eu possa relacionar essa transferência de energia em determinado intervalo de tempo? Essa que é a grande questão, né? Então, por exemplo, aonde a gente vê potência no dia a dia? Em que situações a gente vê potência? Por exemplo, o ventilador, que está calor aberto aqui, né? Por causa desses refletores. Então, o que acontece aqui? No ventilador você tem velocidade, né? Você tem a velocidade 1, né? Tem uma velocidade, uma determinada rotação. Aí você quer aumentar a potência, né? Você quer aumentar a rotação, você põe para a velocidade 2 e assim por diante. O que está acontecendo? Quando você passa para a velocidade 2, o que acontece aqui, na verdade? Ou seja, na verdade a transformação de energia ocorre no menor tempo, né? Outro exemplo, guindastes, né? Você tem lá, sei lá, 2 guindastes, ele tem que levantar uma massa, sei lá, de tantos quilos, de 2 toneladas. Você tem 2 guindastes, né? Aí levanta aquela massa em 10 segundos, o outro levanta aquela massa em 5 segundos. E levanta do mesmo ponto, né? Vamos supor, ele eleva essa massa até 10 metros de altura. Vamos jogar assim. O primeiro guindaste faz isso em 10 segundos, o segundo guindaste faz isso em 5 segundos. Se você for calcular o trabalho do peso, né, da massa, vai dar o mesmo. O trabalho é o mesmo do peso, né, da massa de 10 toneladas. Porém, houve uma diferença, né? Na primeira situação, aquele corpo foi levado em 10 segundos. Na segunda situação, em 5 segundos. Ou seja, eu posso entender que a transformação de energia para elevar aquele corpo para o segundo guindaste foi mais rápida, né? Ou seja, em 5 segundos ele fez o que o outro fez em 10. Então, de certa forma, dependendo do que você queira, né, o segundo guindaste é mais eficiente. Não sei, aí depende do que você quer, né? Carros, né? Potência de carro. Você tem carros, de repente, de mesma massa, só com motores diferentes. Só que um vai de 0 a 100 em tantos segundos. O outro faz de 0 a 100 em menos segundos. Ou seja, qual é o mais eficiente? Qual é a maior potência? Qual que tem maior potência? Né? Você vê, o primeiro faz de 0 a 100 em tantos segundos, não sei. O segundo em menos segundos ele faz de 0 a 100. Ou seja, há uma transformação de energia em menor tempo, né? E consequentemente gera uma maior potência. Então potência está ligado à transformação de energia, da mesma forma que trabalho está ligado. Só que potência está ligado à transformação de energia realizada em um determinado intervalo de tempo. Então a gente pode definir potência, P maiúsculo, como o trabalho dividido pelo tempo, né? Justamente vai medir o quanto de energia transferida, trabalho, num determinado intervalo de tempo. Nota que, se você observar, tempo e potência são grandezas matematicamente inversamente proporcionais, né? No menor tempo, consequentemente, maior potência, né? Que é o exemplo dos guindastes que eu dei, né? O que tem maior potência foi o que elevou a massa em 5 segundos, né? Beleza, então você tem que potência, trabalho sobre tempo. Vamos ver as unidades, né, de potência? Vamos ver logo no sistema internacional, né, no nosso SI. Se você for fazer uma análise de unidades dimensionais, você tem isso aqui, ó. Unidade de potência, na verdade, é unidade de trabalho sobre unidade de tempo. No sistema internacional, eu sei que unidade de trabalho é o Joule,
e o tempo é o segundo. Ou seja, a unidade de potência é o joule por segundo. A essa unidade joule por segundo foi dado o nome, em homenagem ao James Watt, de Watt, que é usada a letra W maiúscula. Então cuidado para não confundir, né? Que aqui W, né? Só que aqui é a unidade, né? E aqui é a grandeza que está sendo medida, né? Em algumas situações, algumas pessoas chamam de watt. Eu não gosto muito desse termo não, né? Porque o nome é watt, mas tudo bem. Mas que já fique aí claro, se ouvir potência de tantos watts, você saiba que é watt, né? Eu já ouvi até vela, que é coisa absurda, mas tudo bem. Bom, beleza. Então eu tenho aí como relacionar, né, o trabalho realizado, ou seja, a transferência de energia num determinado intervalo de tempo. Agora, por exemplo, quando eu estou falando do carro, né? No carro, geralmente a velocidade é mais interessante, né? As análises são em cima da velocidade. Então, será que eu consigo relacionar potência com velocidade? Né? Dá para relacionar isso? Tá. Né? É só a gente pegar aqui, ó. Você tem que potência é trabalho sobre tempo. Ok, mas trabalho, qual é a fórmula do trabalho? Ó, trabalho a gente sabe que é força, deslocamento e o cosseno do ângulo, né? Sobre o tempo. E aí, se você observar, ó, o que eu tenho aqui? Distância sobre tempo. Delta E sobre delta T, isso é velocidade. Então, uma equação muito utilizada, né, que envolve potência e velocidade é essa. Potência, força, velocidade, cosseno do ângulo. Agora, quem é esse ângulo? Né? Esse ângulo, na verdade, é um ângulo formado entre a força e o vetor velocidade, entre esses dois vetores. No fundo, isso é um produto escalar, né? Que a gente já tinha visto lá nas aulas de trabalho, entre força e velocidade. Mas a questão é o seguinte, como que eu vou interpretar, como eu vou entender isso? Né? Em muitas situações, até para facilitar o cálculo, até facilitar a análise, né? A força e a velocidade vão estar no mesmo sentido. Isso facilita. Parecido lá com a força e o deslocamento, né? Quando a gente calcula o trabalho. Então, em muitas situações, porque na verdade ó, esse ângulo daqui ó, é o ângulo entre a força F e o vetor velocidade. Mas na maioria das situações, a força F e o vetor velocidade vão estar na mesma direção e mesmo sentido. Né? Por exemplo, na situação aqui, ó, um corpo, né, submetido a uma força F, ó, horizontal. E aí ele se move para a direita. A velocidade está indo para a direita. Você vê o vetor V e o vetor F, o ângulo entre eles é zero. O ângulo entre eles sendo zero, o que vai acontecer aqui? Ó? A potência vai ser força, velocidade, cosseno de zero. Só de cosseno de zero, a gente sabe que vale 1. Né? Isso daqui ó, vale 1. Então, simplesmente nessas situações, a potência pode ser simplesmente calculada como força vezes velocidade. Uma coisa também interessante, que eu não comentei aqui, é porque a potência ela pode ser usada, ela é usada em watts no sistema internacional. Ali tem espaço? Tem espaço. Posso escrever ali. Mas existem múltiplos, né, dessa unidade watts. Né? Então, só por uma questão de para você que é muito, a gente ouve muito, né, essas unidades. Por exemplo, existe o kilowatt, né? Lembrando, o SI é o watt, tá? Esses múltiplos em outras situações. Então, você tem aqui, ó, 1 kilowatt, né? Quilo é um prefixo de 1000, né? 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo watts. Você tem 1 milhão de watts, que é um megawatt, né? A gente ouve muito, megawatt, gigawatt, né? Isso é o que? Potência de hidrelétricas, né? Então, 1 megawatt, 10 a sexta watts. E você tem os gigawatts, tem outros, né? Mas são os mais utilizados, gigawatts, 10 a nona watts. Né? Então esses são os múltiplos, né? Que são bem utilizados
nessa parte de potência. Bom, então, potência que fica registrado, mede transformação de energia, transferência de energia, só que dependente do tempo, né? Se você faz essa transformação de energia em menor tempo, ou seja, se realiza o trabalho em menor tempo, você tem uma maior potência. E posso relacionar potência com velocidade também, né? Simplesmente, ou aqui, né? Força, velocidade, cosseno do ângulo entre a força e velocidade. Né? Esqueci até de botar o ângulo é esse aqui, né? Ou, na maioria das vezes, esse ângulo vai ser zero, né? E você simplesmente, a expressão se reduz a força vezes velocidade, né? Aqui também existe gráficos, né? Que a gente pode relacionar. Então, vou dar uma apagada aqui e a gente, para escrever o gráfico potência pelo tempo, né? Então vamos lá. Então aqui, gráfico potência, né? Na verdade, potência pelo tempo. Mas a ideia é a seguinte, né? É uma análise parecida que eu fiz com o vídeo de trabalho de uma força variável. É parecido, né? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico potência pelo tempo, né? E vamos considerar uma situação que a potência seja constante. Então tá, potência constante. E aí vamos ver o seguinte, olha só. Se eu quiser analisar a potência entre o instante T1, que eu vou chamar, né? Eixo do X está sendo o intervalo de tempo, e eixo dos Y, né? A potência. E o instante T2. Né? Observe uma coisa. Como que eu calculo a área compreendida entre T1 e T2? Então, olha só. A área desse retângulo aqui, né? Ou seja, a área entre o gráfico e o eixo do X, se você observar, se eu for calcular a área, vai dar o quê? Base vezes altura do retângulo, né? Base, ó, a base é esse pedaço aqui. Quanto vale esse pedaço? T2 menos T1, né? Você tem esse pedaço aqui, se pegar T2 menos esse pedaço aqui, você tem esse aqui. Então T2 menos T1. Base vezes altura. Então nota, a área, né, desse retângulo está sendo T2 menos T1 vezes P. No fundo isso é um ΔT, né? Então, ó, eu posso escrever essa área assim, ó. Vou botar para cá para esse lado. A área, nessa situação em que a potência é constante, só vou trocar a posição aqui, né? Continua sendo potência vezes T2 menos T1, nada mais é do que um intervalo de tempo, né? Ó. Potência vezes tempo. Olha, quem é potência vezes intervalo de tempo? O que eu acabei de encontrar aqui? Nessa situação em que a potência é constante no decorrer do tempo. Se você observar, eu acabei de calcular o quê? O trabalho. Né? Porque olha só, potência é trabalho sobre tempo. Para eu calcular o trabalho, ó, o tempo passa multiplicando, eu tenho justamente isso. Trabalho, potência vezes tempo. Então, nota o que eu tenho. Eu tenho que trabalho é potência vezes intervalo de tempo. Justamente igual a área que eu calculei, né? Então, da mesma maneira que eu calculei lá o trabalho de uma força variável, né? Quando eu fiz a análise do gráfico, força por deslocamento, eu vou expandir essa propriedade aqui, né? Simplesmente, como para a potência constante, o cálculo do trabalho pode ser calculado pela área, isso daí é válido para qualquer tipo de gráfico potência pelo tempo. Então, qualquer gráfico que relacione potência pelo intervalo de tempo, né? Seja a potência constante ou não, não importa, né? Ou seja, uma potência variável, se eu calcular a área desse gráfico, ou seja, a área compreendida entre o gráfico, né? A área compreendida entre o gráfico
e o eixo dos tempos, essa área sempre vai ser igual, numericamente igual, ao trabalho realizado. Então, observa e junta agora as coisas que a gente já calculou em relação a gráfico, né? Se puder, volta lá para análise de força variável. Tá aqui o link, volta lá. Ou seja, quando eu tenho um gráfico, força por deslocamento, né? Seja força constante ou variável, não importa. Se eu tirar a área compreendida entre o gráfico e o tempo, entre o gráfico e o eixo X, que corresponde ao deslocamento, eu vou ter o trabalho realizado. Ou seja, valor numérico vai ser igual ao trabalho realizado. Se eu tiver agora um gráfico potência pelo tempo, né, seja constante, seja potência variável, não importa. Se eu tirar a área compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos, o meu resultado é justamente o trabalho realizado pela força. Tá? Então esses são resultados importantíssimos relacionados à potência. Ok? Valeu!